Hello! Eu sou Yasmin. E eu sou a Ariana. E no vídeo de hoje nós iremos fazer o parte 2 dos phrasal verbs com get. Então, assim, para continuar, só para dar uma explicação para vocês, phrasal verbs são verbos que vêm acompanhados de preposição ou advérbios. E aí, com isso, ele pode mudar o sentido completamente do verbo. E aí você precisa aprender cada um, os mais importantes, decorar, aprender, para você poder usar no dia a dia na sua conversação. Então, é o parte 2. O parte 1 eu vou deixar um card aqui em cima. E vou deixar um link também na descrição do vídeo para vocês assistirem. Então, gente, primeira coisa, roda a vinheta. Vamos lá, gente. Vamos para o primeiro do verbo to get, que é, né? Vamos lá. O primeiro é get around. Get around, ele pode ser utilizado com dois sentidos, no sentido de viajar e no sentido de persuadir, convencer. Então, vamos dar um primeiro exemplo aqui. At the age of 80, Mike still gets around quite well. At the age of 80, Mike still gets around quite well. Na idade de 80, Mike ainda viaja bem. Então, eu utilizei o get around no sentido de viajar. Agora, vamos para o segundo exemplo, que é no outro sentido, né? Então, tudo depende da frase. Você tem que entender ele ali na frase. Vamos lá. She's strict, but you can usually get around her with humor. She's strict, but you can usually get around her with humor. Que significa? Ela é rigorosa, mas você geralmente consegue convencê-la com humor. Então, a gente utilizou agora no sentido de persuadir, né? Convencer. Então, são dois principais sentidos que você usa o get around. E vamos para o segundo. Get on with. Get on with, ele é utilizado no sentido de continuar, prosseguir com algo. Vamos dar um exemplo. The sooner we finish the speeches, the sooner we can get on with the celebration. The sooner we finish the speeches, the sooner we can get on with the celebration. Que significa, quando mais cedo terminarmos o discurso, mais cedo poderemos continuar a celebração. Então, aqui a gente utilizou no sentido de continuar, prosseguir, o get on with. Então, vamos para o terceiro verbo, frasal. Get along with. Get along with significa se dar bem com alguém. Então, vamos dar um exemplo aqui. We get along great. We get along great. Ou você pode falar we get along, que significa que vocês se dão bem, que vocês se dão muito bem, né? Muito interessante, muito usado, assim, você vê nos filmes. E agora, vamos para o quarto. Get over. Get over something. Você usa o get over no sentido de superar, ultrapassar algo, alguma dificuldade, algum problema, alguma experiência desagradável. Get over. Então, vamos lá. Por exemplo, I have to get over our breakup. I have to get over our breakup. Que significa, eu tenho que superar o nosso término. Nos filmes você até vê bastante eles falando get over. Tipo, supera, né? Então ele é utilizado nesse sentido. E agora vamos para o quinto, que é get over with. Esse é diferente do anterior que eu falei, porque ele tem o with. O outro, get over, e esse get over with. Então, vamos lá. Get over with. Significa, ele é utilizado no sentido de terminar, acabar. Vamos dar um exemplo aqui. I wanted to get the interview over with as quickly as possible. Vamos de novo esse exemplo aqui. I wanted to get the interview over with as quickly as possible. Eu queria terminar a entrevista o mais rápido possível. Esses foram os meus exemplos. Então, vamos lá, gente. Vamos para o sexto exemplo. Get to. Get to significa chegar a algum lugar. Vamos dar um exemplo. How can I get to the center? How can I get to the center? Como eu posso chegar ao centro? O sétimo é get together. Get together significa juntar-se para passarem um tempo juntos.
Então, vocês vão se juntar para passar um tempo juntos, é nesse sentido. Então, o exemplo é: Let's get together tonight. Let's get together tonight. Vamos nos encontrar hoje à noite. O oitavo é get back at. Get back at significa se vingar de alguém. Vamos dar um exemplo. You're only doing this to get back at him. You're only doing this to get back at him. Você só está fazendo isso para se vingar dele. Então, esse é o get back at. Gente, agora vamos para o nono. Get back to. O get back to significa, assim, quando você vai falar com alguém em um momento posterior, ou porque você está ocupado, ou você vai ter mais informações adicionais ou novas. Ou seja, você vai voltar a falar com essa pessoa depois. E também pode ter o significado de voltar a fazer algo. Vou dar 2 exemplos das 2 situações. A primeira situação é assim: Can I get back to you after I talk to my boss? Can I get back to you after I talk to my boss? Posso voltar a falar com você depois de eu falar com meu chefe? Entendeu? Você tá falando com a pessoa naquele momento, mas você tá pedindo pra ela pra voltar a falar com ela quando você tiver mais informações. Esse é o significado do primeiro. O segundo exemplo, que é voltar a fazer algo, vou dar um exemplo. Get back to work. Get back to work. Volte ao trabalho. É esse o significado de voltar a fazer algo. Get back to work. Voltar ao trabalho. Bom, e foram esses exemplos. Esperamos que vocês tenham gostado. O verbo to get é um verbo muito importante, muito utilizado na língua inglesa. Ele é muito mesmo. Então é importante você saber pelo menos os principais e os mais utilizados no dia a dia, né, na língua inglesa, os verbos frasais, né? E é por esse motivo que nós fizemos a parte 1 e a parte 2. Exatamente. Porque tem bastante phrasal verbs com o verbo get. E, bom, gente, então esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem darem uma dica de algum vídeo que nós possamos fazer, é só deixar nos comentários. Curtam, inscrevam e compartilhem com seus amigos, que isso vai ajudar a gente a chegar para mais pessoas no nosso canal. Exatamente. E é isso, gente. É isso, gente. Então nos vemos até a próxima. Muito obrigada. Tchau, bye. Bye.